A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, graça e paz, que você realmente sinta o poder de Deus na sua vida também esta noite. Visitantes de primeira vez que eu venho ao templo da Igreja Batista do Quênia, alguém? Vai ganhar um presente aí, Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. Já identificou ali, pastora? Já? Ok. Que bom que nós estamos juntos, reunidos para louvor e glória do nosso Deus. Eu quero te convidar a ir à carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, mas no final, mais próximo de Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Amém? Diz a palavra do Senhor: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui reunidos como a tua igreja para louvar o teu santo nome, para dar elogios ao Senhor que, como nós cantamos, é bom, é um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus puro, um Deus tremendo, um Deus cheio de todo poder, de toda glória, de toda majestade, mas um Deus que amou o homem, Senhor Deus, a ponto de enviar o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, Senhor Deus. Nós estamos vivendo a porta da graça aberta, Senhor Deus. Muito obrigado pela graça que há no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos agora voltar, Senhor Deus, os nossos olhos e os nossos corações para a tua palavra. E com o teu Espírito Santo nós queremos ser alimentados na noite de hoje pelo poder que há no Senhor. Vem com poder e glória sobre essa igreja, Senhor Deus. Nós queremos ser mudados, Senhor Deus. Nós queremos ser transformados, Senhor Deus. Nós queremos ser aperfeiçoados no Senhor. Tu és o único que pode fazer o coração de um homem, um coração rebelde, obstinado pelo pecado, um coração totalmente enganoso, corrupto, ser sarado em Cristo Jesus. Sara hoje aqui, Senhor Deus. Cura hoje aqui, para louvor da tua glória, no nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a alegria de um povo não está nas riquezas desse mundo. A alegria de um povo não está determinada pelas coisas dessa terra. A alegria de um povo, ela se consuma quando Deus dos céus desce e inunda o coração de um homem. Um coração de um homem, quando é inundado pelo poder, pela graça e pela misericórdia do Senhor, este homem se torna realmente um homem feliz, um homem bem-aventurado, um homem alegre no Senhor. Somos chamados para mostrar ao mundo agora, depois de salvos, um caráter de Deus, um caráter santo, um caráter que se aproxima daquilo que o Senhor espera de nós. Você tem servido a Deus dessa maneira? Você tem se parecido com Cristo Jesus? Nós, os santos do Senhor, os separados para o Senhor, nós fomos comprados, não com prata e com ouro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus, vertido no Calvário. Esse foi o preço pago pela vida de um pecador. Um Deus vivo, um Deus santo, um Deus perfeito, que renuncia temporariamente à sua glória, se faz homem, passa por um período de ministério aqui e se entrega, e vai à cruz, e sobe à cruz, e se agarra à cruz, como nós dizemos num cântico, para que eu e você pudéssemos ter a opção de vida eterna. Meus irmãos, será que vale a pena? Então, como deve ser a nossa vida? Deve ser uma vida, segundo aqui, nos versículos anteriores, os 6, diz: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor Deus. Humilhar é entender o que nós somos. Nós somos a miséria, nós somos a escória, nós somos aquilo que nada serve, mas pela graça, pela misericórdia, o Senhor então nos regenera e nos transforma em homens e mulheres segundo o seu coração. E agora nós somos instrumentos na mão de um Deus vivo e poderoso. Vasos de barro, mas que serão cheios do azeite dos céus.
Então nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Nós devemos ter uma vida reverente, uma vida submissa a esse Deus. Esse mundo, ele odeia as coisas de Deus. Esse mundo não quer nada com Deus. Mas nós devemos andar em humilhação, em submissão e em reverência total a esse mundo. Um mundo que denigre valores, um mundo que inverte valores. O que é certo pela palavra, para o mundo é errado. O que é errado para a palavra, o mundo diz que é certo. Porque o mundo caminha para o abismo. O mundo caminha para longe e distante do Senhor. Ah, meus irmãos, você tem valores, você tem verdades que conferem com a palavra do Senhor? A verdade não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que faz bem ao seu coração. Isso não quer dizer que seja verdade. A verdade é aquilo que o Senhor decretou, aquilo que Ele determinou. Essa é a verdade que nós devemos nos apegar, que nós devemos buscar ser cheios dela. Devemos viver Cristo em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que viver Cristo Jesus. Você tem vivido Cristo Jesus na sua vida? A sua vida realmente, ela se parece com Cristo Jesus? A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas diz que Deus exaltará e Deus dá graça aos humildes. Olha que maravilha. O nosso coração é arrogante, o nosso coração é soberbo, o nosso coração é cheio de si mesmo. Mas quando nós nos rendemos, quando nós olhamos para a perfeição de um Deus justo, santo e perfeito, nós nos rendemos em adoração a esse Deus. E a nossa vida, ela não se torna mais preciosa para nós. Nós não amamos mais essa vida, porque nós amamos a vida eterna. E nós vivemos agora para louvor do Senhor, porque essa vida não nos pertence. Nós somos servos, escravos de um Senhor, cheio de compaixão e de misericórdia. Aquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu, aquele que enviou o seu Filho para ser propiciação, para satisfazer, para aplacar a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre cada um de nós. Essa é a mensagem da cruz. Jesus Cristo se fazendo pecado em nosso lugar. Ele jamais pecou, mas se fez pecado em nosso lugar. Nós não, pelo contrário. Nós temos a inclinação para o pecado. Nós temos que vigiar a cada manhã, todos os dias, em todos os momentos. Nós temos que guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, para não pecar contra Ele. Nós temos uma inclinação para o mal. Mas Jesus não. Nunca pecou. Jamais pecou. Mas se fez pecado em nosso lugar, lá no madeiro, na morte maldita, na morte de cruz, na morte pior que tinha, para aqueles malfeitores, para aqueles piores homens. Somos forasteiros. Meu irmão, nós somos forasteiros. Essa pátria não é nossa. Nós não pertencemos a essa pátria. Você estará aqui por um breve tempo. Eu estarei aqui por um breve tempo. Depois disso, virá o juízo. E todos nós compareceremos diante de um rei justo. Não mais aquele que vai derramar misericórdia, mas aquele que vai julgar com perfeição. Aquele que vai dizer para os seus: vinde para o gozo do meu Pai, para o descanso do meu Pai. E vai dizer para os demais: apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. A vida do cristão não é fácil. Quando Pedro escreve essa carta, ele escreve para o povo cristão que estava disperso. O povo estava sendo perseguido. O povo tinha seus bens confiscados. O povo tinha sua família ali muitas vezes partida. O povo tinha que fugir de uma perseguição implacável. Mas eles tinham algo em comum. Eles glorificavam o nome do Senhor. E Pedro então dá mais um estímulo. Pedro manda uma carta para consolar aqueles que estavam correndo da morte. Meu irmão, eu não sei se você chega a esse ponto de ter que correr por amar a Jesus. Mas como diz a minha filha, hoje ela falou no café da manhã: pai, vamos lá para a Síria para nós ver se nós estamos crentes mesmo. Eu falei: é descer e já rolar a cabeça. Desce com a Bíblia. Essa aqui, ó, poderosa, já desce e já perde a cabeça ali mesmo, né? Por quê? Porque detestam as coisas dos céus. Meus irmãos, quando Pedro então escreve essa carta, ele deixa bem claro isso, lá no comecinho, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
e santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós somos forasteiros e estamos numa terra estranha, mas a nossa pátria está nos céus, na Nova Jerusalém, onde todos aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas habitarão pela eternidade e eternidade. Quando nós chegamos aqui nos últimos conselhos dessa primeira carta, o Senhor então inspira Pedro a dizer algumas coisas para nós. O Deus de toda graça, versículo 10, capítulo 5, o Deus de toda graça. Graça hoje, meus irmãos, segundo algumas denominações, tem sido um álibi para o pecado. Se eu tenho a graça, eu continuo pecando. Eu continuo vivendo como eu vivia. Porque o que importa é a graça. Não. A graça, ela muda. A graça, ela transforma. A graça, quando ela é derramada sobre uma pessoa, ela faz com que essa pessoa tenha uma nova mente, um novo posicionamento, novas atitudes. Atitudes que são de acordo com a glória do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor se agrada. A graça do Senhor, ela nos traz algumas heranças. A graça do Senhor, ela molda o caráter dos crentes. A graça do Senhor, ela opera na vida do cristão todos os dias. Se nós estamos realmente debaixo da graça do Senhor, aquela graça que vem para salvar, nós temos alguns pontos que nós devemos observar. Primeiro ponto, nós somos aperfeiçoados. Um dos benefícios da graça, um dos benefícios que o sofrimento, quando você tem a graça, que o sofrimento coloca na sua vida. Aperfeiçoar. Essa palavra é usada lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, quando eles estavam costurando as suas redes. E o Senhor então chama. Então ela tem essa força de ser lapidar, consertar, reparar o caráter do crente. A correção de ossos partidos. Meus irmãos, a graça aperfeiçoa. A graça, ela vai lapidar o coração do crente. A graça, ela vai moldando o coração do crente. O crente, ele está caminhando. Hoje ele recebe a revelação da graça do Senhor. Hoje ele encontra o Senhor pela conversão. Ele já deixa de praticar os hábitos que ele conhece. Mas agora, ele vai sendo lapidado ainda mais pelo amor do Senhor e vai sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Meus irmãos, não existe um crente que é lavado no sangue do Cordeiro, mas que não passa pelo aperfeiçoamento. As coisas velhas ficaram, sim, tudo se fez novo, mas eu preciso caminhar agora de acordo com o que eu tenho alcançado. Não existe um crente que não cresce, não existe um crente que não aperfeiçoa, que não vive para melhorar as suas características e se parecer com Cristo Jesus. Meus irmãos, o crente peca, e peca todos os dias. Mas o crente verdadeiro, ele se arrepende todos os dias. O pecado, meu irmão, não pode endurecer o seu coração a ponto de você não ligar mais para ele. O coração do crente, quando é transformado, que está passando pelo aperfeiçoamento em Cristo Jesus, e isso vem com as tribulações, nós estamos mais susceptíveis a ouvir o Senhor. Quando as tribulações vêm sobre a nossa vida, nós pedimos oração, nós colocamos nome na taça, nós pedimos pelo WhatsApp, orem por mim, porque o sofrimento vem. Mas o sofrimento, ele vai também trazer benefícios para a sua vida. Você tem sido aperfeiçoado. Você tem sido mulher aperfeiçoada. Você tem se parecido cada dia mais com Cristo Jesus. A sua vida mostra que o caráter de Cristo está sendo incrustado no seu coração, que Deus está penetrando nas suas entranhas ao ponto de aperfeiçoar a sua vida e mudar a sua história. Nós vivemos uma igreja que se parece tanto com o mundo. E nós precisamos não aceitar essa igreja dentro de nós. Nós precisamos repudiar essa igreja. Uma das características da igreja verdadeira é perseguição. Por que nós não somos perseguidos? Primeiro, porque o nosso país é um país muito calmo. E segundo, porque nós não estamos tão parecidos com Cristo do jeito que deveríamos estar. O dia que nós batemos o pé, isso não é de Deus, eu não faço, você vai ser demitido. O dia que você bater o pé e falar assim, isso não é de Deus, eu não aprovo, você vai ser enxotado dos seus círculos de amizade. O dia que você falar assim, olha, eu sou de Jesus e quero ser aperfeiçoado em Cristo Jesus, talvez a sua família vai romper com você. Esse é o preço pago por aqueles que vão viver para o Senhor.
de uma maneira séria, de uma maneira realmente que agrada ao Senhor. A segunda característica, quando o sofrimento vem sobre a sua vida, mas a graça está iminente nela, é firmar, fixar com firmeza, tornar forte. Meus irmãos, nenhum desses homens suportaria tal sofrimento, se não fosse o amor de Cristo Jesus liberado sobre cada um deles. Meus irmãos, você viu Pedro? Pedro, uma hora, ele pulava do barco e caminhava sobre as águas. No mesmo instante, ele ficava com medo e afundava. Numa hora, ele falava assim, eu jamais te negarei. Na mesma madrugada, ele nega Cristo 3 vezes. Mas o amor de Jesus estava sobre Pedro, a ponto do Senhor, antes de subir aos céus, dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Quando nós estamos firmados no Senhor, as provações e os sofrimentos em Cristo são usados para que cresçamos e nos firmemos e tornemos com convicção a nossa posição em Cristo Jesus. A igreja precisa se posicionar. O que é de Deus eu faço, o que não é de Deus eu não faço e não aceito na minha vida. Meu irmão, ou você tem um compromisso sério com Cristo Jesus, ou você vai viver uma eternidade de dor separada de Cristo Jesus. A igreja precisa tomar mesmo a responsabilidade de se fixar em Cristo Jesus, firmar em Cristo Jesus. Nós vivemos uma época em que os crentes são voláteis, né? Eles não são firmes no Senhor. Eles têm o ânimo vacilante. Ora, eles estão muito crentes, entre aspas, ora, eles estão muito perdidos. Aí sem as aspas, perdido mesmo. Então o que acontece? Hoje eu estava vendo cedo, a gente foi tomar um café lá, eu e minha família, cedo. Nós estávamos vendo uma menina e ela tinha uma camiseta com os dizeres muito interessantes. Louco por Jesus. Mas para baixo ela tinha um micro short, que não era de alguém que era louco. É louco por almas, né? Almas, é. Ela era louca por almas só de uma altura para cima. Porque de uma altura para baixo, ela mostrava a carne. A revelação explícita da carne. De uma pessoa que estava falando algo que não vivia. De uma pessoa que estava professando algo que não estava no seu coração, não estava nas suas entranhas, não estava firmada, ela não se tornou forte na confissão dela. O que acontece conosco, igreja do Senhor? Nós precisamos tomar posições reais, consolidadas em Cristo Jesus. A igreja precisa pegar a sua força na palavra. A igreja precisa pegar a sua força em Cristo. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Para que quando nós dermos o nosso testemunho não seja vacilante. Não seja um crente de ânimo dobre, diz a palavra. Você tem sido assim? Nós temos sido assim? A terceira característica, que é a graça do Senhor sobre um crente que sofre, fortificar, encher de força. Deus nos fortalece para que suportemos esses problemas. A palavra não diz em momento algum que Ele vai tirar o nosso problema, mas a palavra nos garante que nós passaremos por ele, se a nossa vida estiver consolidada em Cristo Jesus. Se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós avançaremos, ainda que tudo venha ao contrário, ainda que a tempestade esteja ao nosso redor. Nós não precisamos de mais nada, senão da graça do Senhor, senão da misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã. Nós não precisamos mais de nenhum ensinamento, senão a palavra do Senhor. Eu não preciso correr e comprar livro de autoajuda, porque eu tenho uma ajuda que vem do alto, uma ajuda que vem dos céus, e ela jorra sobre a minha vida. Ela é um rio que jorra sobre a minha vida e sacia minha sede de uma maneira que nada nesse mundo pode saciar. Então eu pergunto para você, você tem se fortificado no Senhor? Quando nós fortificamos no Senhor, nós tornamos crentes ousados, destemidos, para glorificar a Deus através das nossas ações. Meus irmãos, eu posso perder minha família, mas eu não vou negar a Cristo. Eu posso ser expulso dessa igreja, mas eu não vou negar a Cristo. Não vou negar a Cristo.
E se preciso for, nós temos que dar a nossa vida por Cristo Jesus. Eu prefiro negar as coisas do mundo do que negar a Cristo. Essa deveria ser a nossa convicção. Nós estamos nos fortalecendo em tantas coisas. Nós estamos buscando força em tantas coisas. Eu vejo as pessoas se fortalecendo em uma academia. Meus irmãos, é uma concorrência para ver quem se fortalece mais. Tem espelho para tudo quanto é lado para a pessoa se admirar. Mas que força é essa? Manda aquele Arnold Schwarzenegger tirar a camisa dele, você sai correndo. Aquilo acabou. Aquilo acabou. A primavera da vida se foi. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, a nossa vida é diferente. Porque nós vivemos uma crise diferente no nosso país. Mas isso não vai nos abalar. Porque aqui não é nossa pátria. Nós vivemos uma crise de moral do nosso país como nunca aconteceu. Terrível. Mas isso não vai nos derrubar, porque nós nos tornamos fortes no Senhor. O Senhor é a nossa força. Nós não esperamos do homem. Eu não estou esperando melhoras no homem. Eu oro todos os dias para os governantes, para que eles tomem jeito, para que eles sejam abençoados por Deus e tomem decisões corretas para a população. Mas se ainda assim não for da vontade de Deus que isso ocorra, eu continuarei, nós continuaremos, porque a nossa força é o Senhor e ela nos basta. Meus irmãos, se você está esperando paz, é uma das prerrogativas para que Jesus volte. Acerta a tua vida com Deus. Não espere desse país aquilo que Ele não pode te dar. Fortaleça-se, fortifique-se no Senhor. Tem mais uma característica que aparece aqui e que nós devemos tomar consciência dela. Fundamentar. Ah, meus irmãos, onde você fundamenta a sua fé? Numa tradição de família? Num amuleto? Numa confissão de meio de culto, que você vem aqui e fala, eu repete uma oração? Ou você fundamenta a sua fé na rocha que é Cristo Jesus? Você teve um encontro real com Cristo Jesus, e você se dobrou diante dele, e em verdade você o confessou como Senhor, e a sua vida hoje, ela é de acordo com essa fundamentação, de acordo com essa confissão. Meus irmãos, se o Espírito Santo não te revelar, você pode ler a Bíblia 300 vezes, que você não vai ser crente nunca. Nós dependemos do Espírito Santo para nós crermos. Não é por minha força, não é pela minha eloquência, não é pelo meu conhecimento. É pela minha submissão a um Deus santo 3 vezes, a um Deus perfeito. Fundamente a sua vida no alicerce sólido, que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que é isso. O que é isso? É ouvir, é guardar e praticar a palavra do Senhor. Diz a palavra que um homem lançou os fundamentos da sua casa sobre a areia. A sua construção certamente saiu mais rápida e mais barata. Mas diz a palavra que os ventos vieram, a chuva veio, os ribeiros transbordaram e foi grande a ruína daquela casa. Mas diz que o segundo construtor era prudente. E ele lançou os alicerces sobre a rocha. E ele edificou essa casa. Talvez mais tempo de edificação, mais custos de edificação. Mas ele foi buscar o alicerce. E vieram as provações, vieram os tempos difíceis, os ventos e os ribeiros transbordaram. E aquela casa permaneceu intacta. Isso é o crente que ouve e pratica a palavra do Senhor. É o crente que se firma no Senhor, que se fundamenta na palavra de Deus. É o Evangelho de Deus. Não se fundamente em religião. Religião é o homem buscando a Deus. Se fundamente no Evangelho, que é o Deus buscando o homem. Essa é a diferença. Não vale ser religioso, não adianta nada. Adianta ser cristão. Entender que parte de Deus para nós, e não de nós para Deus. Ele nos amou primeiro. Ele fez o plano. Ele fez a aliança perfeita no Calvário. Sempre Deus conduzindo o homem a reconhecer que Ele é Senhor. Sempre o homem fugindo de Deus, porque ama a sua vida e os seus pecados e as suas mazelas.
Quais serão as suas características? O que o Senhor tem feito na sua vida? Meus irmãos, os fundamentos da sua vida têm que ser no Evangelho. Para isso você tem que amar a palavra do Senhor. Para isso você tem que amar a mensagem da cruz. Quando nós amamos a mensagem da cruz, a nossa vida então, ela caminha em segurança. Ela caminha em direção correta. Quando nós amamos os nossos próprios entendimentos e as nossas próprias decisões, nós estamos próximos de um abismo. O caminho do homem parece perfeito aos seus olhos, mas ao final são caminhos de morte. Quando nós esperamos no Senhor, a nossa vida é totalmente diferente. Para que tudo isso? Porque a graça do Senhor, diante do sofrimento, ela produz isso em nós. Qual que é o objetivo principal do homem? Versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O objeto final de Deus para o homem é a adoração ao seu santo nome. O objetivo final de Deus para o homem é a adoração ao seu santo nome. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 43, 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os criei para a minha glória. O mundo não tem adorado a Deus. O mundo não tem adorado a Deus. Se o Brasil adorasse a Deus, nós teríamos um país muito organizado. Um país muito justo. Um país muito pertinente às coisas dos céus. Não podemos viver dessa maneira. Tudo que você faz deve ser para adoração a Deus. Tudo que você pensa deve ser para adoração ao Senhor. Onde está o seu coração? Onde está a sua mente? O que você tem feito durante a semana? Reflete adoração ao Senhor? Mostra que você adora a um Deus vivo e santo? Adorar a Deus não é cantar cânticos de adoração. É viver esses cânticos de adoração. Adorar a Deus não é saber versículos da palavra de cor, mas é viver os versículos da palavra do Senhor. Adorar a Deus não é colocar uma camiseta escrito Deus é fiel, mas é buscar ser fiel a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas estão procurando doutrina segundo o seu próprio coração. Paulo, quando estava para ser morto, ele escreve isso. Ele escreve isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que o povo estava procurando as coisas que agradassem ao seu coração. Então Timóteo haveria de ter persistência. Haveria de chegar junto, como diz a expressão popular. Orientando com a palavra, não se desviando. Meus irmãos, você está pronto para a perseguição? Você está pronto para glorificar a Deus? Vivemos a geração que adora o corpo. Vivemos a geração que adora o conforto. Vivemos a geração que adora a tecnologia. Vivemos a geração que adora a natureza. Vivemos a geração que adora o pecado. Mas nós não vivemos a geração que adora a Deus. Há um remanescente que adora a Deus, mas é uma minoria muito pequena. Por quê? Porque estão seguindo os conselhos dos seus próprios corações. Estão fazendo o que é errado, sabendo como é o certo. Estão amando o erro, sabendo que o erro leva à morte eterna. Estão amando as coisas erradas porque gostam das coisas erradas e sentem um prazer das coisas erradas. Mas a destruição virá para aqueles que não se renderem a Cristo Jesus, para aqueles que amarem esse mundo. Meus irmãos, as pessoas adoram ídolos do mundo. Eu nunca vi tanta idolatria esse último mês a Ayrton Senna como eu vi nos Facebook da vida. Um homem que uma noite antes de morrer estava num motel com Adriane Galisteu é ídolo de homens. Um homem que não era casado, mas estava num motel com uma mulher, pode ser ídolo, e tem sido ídolo de muitos crentinhos aí, meia boca. Um jogadorzinho de futebol, que fala que de vez em quando é crente, mas que tem atitudes de um perdido, servem para ser ídolos. Homens e mulheres se degradando por causa de pessoas.
cantores, artistas, pior que isso, cantores gospel. Terrível isso. Isso é adorar a Deus? Ou isso é adorar o homem? Ah, meus irmãos, os deleites transitórios desse mundo, as pessoas têm amado como nunca amaram. A inversão de valores tomou conta, e ela é citada em Isaías com muita ênfase. O homem inverteu os valores. Ele deixou o que é precioso e amou o que é vil, ou seja, o que é maligno. A igreja do Senhor, como está? Como está a sua vida essa noite? O que você tem amado? Ah, meu irmão, mas eu sei cantar música como o Zaqueu de cor. Hã? Isso não basta. Porque ele não entrou na sua casa e nem na sua vida. Ah, meus irmãos, mas eu leio a Bíblia, leio a Bíblia, leio a Bíblia, mas sai para pecar. Como se a Bíblia fosse um amuleto. Ou já deixa ela até aberta no Salmo 91, com aquela página amarela, depois vem aquelas listas telefônicas antigas, página amarela. Pior que eu vou em igreja evangélica e tem um biblão desse, aberto ali, como se fosse assim. Igreja evangélica. A Bíblia é o livro para ser lido, para ser meditado, para ser estudado e para ser guardado no mais íntimo do seu coração. Porque é a palavra que transforma e restaura vidas. É a palavra que vai penetrar no seu coração e arrancar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essa é uma forma de adoração a Deus. Este mundo passa. O amor ao sexo, sexo sem compromisso, fora do casamento. Isso aqui é maldito pelo Senhor. A palavra de Deus condena o amor ao dinheiro. Diz ela que é a raiz de todos os males. O mundo tem adorado ao dinheiro, tem adorado ao sexo, tem adorado ao corpo, tem adorado às práticas carnais, mas não adora ao Senhor. Meus irmãos, nós somos desobedientes. Nós precisamos de uma vida de adoração ao Senhor. Nós precisamos entrar na palavra do Senhor e suplicar para que o Espírito Santo nos dê entendimento. E depois que mergulharmos nessa palavra, nós precisamos dizer: Senhor, vem, traz um impacto na nossa vida. Nós queremos ser diferentes, nós queremos ser provados e aprovados pelo Senhor. A igreja precisa disso, senão ela não vai ser igreja. Ela não é igreja. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Tudo que você planta, você colhe. Essa é uma lei espiritual. E nós precisamos entrar então e nos questionar. Será que somos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade? Será que somos adoradores que estão realmente com a vida no altar do Senhor? Será que nós temos nos prostrado com o nosso coração diante desse Deus vivo e santo? Eu queria que você prestasse muita atenção. Eu tenho 2 textos para ler para você sobre as tribulações. Nós temos passado severas tribulações, mas nós vamos passar muito mais por ser crentes no Senhor Jesus. Olha que os nossos irmãos passaram. Primeiro, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vocês entenderam o que é ser crente? Não é pôr a camisetinha lá e pôr um micro short e sair para a rua. Não é isso. Ser crente é suportar a provação e participar da morte de Cristo na nossa vida. Porque nós podemos estar realmente abatidos, mas nós não vamos estar sem esperança. Nós não vamos estar derrotados. E ele continua o texto: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isto é que falei. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de quem? Para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao versículo 15.
Eu queria que você entendesse que o nosso sofrimento, ele é muito pouco, comparado com a glória que nós estamos para entrar. Eu queria que você, que está passando por uma tribulação muito severa, e talvez até por servir Cristo Jesus, mantivesse firme o seu propósito. Porque quando Paulo continua no versículo 16, ele diz, por isso não desanimamos. Não desanimamos. Olha que coisa mais linda. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, não queira satisfazer o seu coração. A Bíblia diz que o seu coração e o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Não queira satisfazer a sua carne. Abdique da sua carne, satisfaça ao Senhor. Entregue a sua vida como uma oferta agradável ao Deus vivo, santo e poderoso. Renuncie o pecado. Renuncie o pecado. Pare de pecar. Pare de amar o pecado. Jesus está às portas e para mim ele pode chegar ainda hoje. Eu posso cair aqui agora e não ter mais vida. Você pode não estar vivo amanhã, mas há uma eternidade para aqueles que creem no Senhor Jesus, que vai ser no gozo do Senhor. Meu irmão, ame a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor não será uma surpresa, porque para aqueles que são crentes, eles aguardam a segunda vinda do Senhor. O duro é quando a gente pensa, Senhor, eu quero pecar mais uns 3 meses, me libera aí, porque depois eu vou virar crente. Meu irmão, talvez você não tenha 3 meses de vida. Talvez você não tenha 3 meses de vida. O que é tribulação para você? O último texto que eu deixo aqui, Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Esse evangelho medíocre que tem sido pregado, que você vai ter tudo que você tem, que você vai ser curado de todas as enfermidades. Esse evangelho não é o evangelho da graça. Você foi chamado para lutas. Você foi chamado para ser opositor do mal. Você foi chamado para ser um guerreiro do Senhor. Se eles estão colocando no seu coração esse evangelho medíocre, que não é de Cristo, é um evangelho falsificado, abandone, não ouça esse tipo de palavra. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos os 11 apóstolos do Senhor foram mortos, exceto João. Todos eles passaram pela morte, porque criam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não fomos chamados para brincadeira, mas para sermos guerreiros do Senhor. Viva como um guerreiro do Senhor. Adore o Senhor com a sua vida. Renuncie o pecado. Diga não ao pecado por amor a Cristo. Meu irmão, o que eu estou falando para você é eterno. Ame o evangelho da graça e você verá o gozo do Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Viva o pecado e o melhor deleite que você vai ter vai ser nessa vida. E quando você entrar no inferno, você não vai lembrar de nenhum prazer dessa vida. Tamanha a sua dor. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Você está pronto para participar da graça de padecer por Cristo e não somente crer nele? Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que transforma vidas. É um evangelho que promete salvação, regeneração e não vida fácil. Que Deus te abençoe. Que você possa ser enriquecido com a palavra do Senhor e que a sua vida seja para louvor e adoração ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Eu queria convidar
a minha esposa, os pastores, os conselheiros que viessem aqui à frente com seus cônjuges, para que nós pudéssemos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes disso, eu quero trazer uma instrução para a igreja do Senhor a respeito da ceia. Pode posicionar lá, irmão, eu vou só dar uma instrução. A palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você já teve um encontro real com Cristo Jesus, se você professou a sua fé em Cristo Jesus, se você está realmente em comunhão com o Senhor, você faz parte dessas pessoas. Se você ainda não faz parte, implore ao Senhor para que Ele habite na sua vida, no seu coração, para que Ele transforme a sua vida, para você fazer parte da ceia do Senhor. Então, aqueles que vão cear, fiquem de pé. Somente aqueles que vão fazer parte da ceia do Senhor. Sua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para livrar
de sua túnica. A cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiam o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, porque através desse momento nós podemos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Senhor Deus, que essa mesa seja um tempo, Senhor Deus, de refrigério, um tempo de adoração, um tempo de vida no teu altar, Senhor Deus. Senhor Deus, tu és o único Deus que se compadece dos seus servos, ao ponto de enviar Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho perfeito, para morrer a morte dos teus servos, pecadores e miseráveis. Não há amor como esse, e nós não compreendemos a grandeza desse amor. Pelo teu Espírito Santo, nos ensina sobre esse amor, nos ensina sobre essa graça, Senhor Deus. É tão forte para nós, Senhor Deus. O Senhor sabe o quão pequeno nós somos para entender coisas tão grandiosas assim. Que o nosso coração seja tomado durante essa ceia pela plenitude da graça do Senhor. Que as pessoas que ainda não participam dela, que analisaram a si mesmas e acham que não estão prontas para participar, que elas sejam tocadas de uma maneira tão forte, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pelo teu perdão e pela tua graça, Senhor Deus, que em breve elas estejam participando conosco. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus foi à cruz, e o seu corpo foi traspassado, foi moído. Por quê? Por nossos pecados. Ah, meu irmão, pela fé creia nesse mistério. Pela fé creia. Ele foi sozinho, sem reclamar, sem gritar, porque estava proposto no seu coração, em obediência ao Pai, se entregar por cada um de nós. Os nossos pecados foram a razão daquela condenação injusta, daqueles açoites, daquela crucificação, daquele escárnio. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor assumiu esse sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus. Nós queremos te louvar e queremos entender o teu amor sobre as nossas vidas. Diz a palavra que naquela noite, quando ceavam, o Senhor Jesus, então, ele pega o pão, ele distribui aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Vamos comer do pão?
Mas esse sacrifício não seria perfeito se o sangue de um Cordeiro Santo não fosse derramado. E o Senhor Jesus, então, Ele derrama o seu sangue na cruz. E com isso Ele aplaca a ira de Deus, que deveria ser liberada sobre cada um de nós. E será liberada sobre os que não creem no último dia. E terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Mas a graça veio sobre nós e o sangue do Cordeiro foi liberado e está sobre as nossas vidas. E por isso nós vivemos para a glória e para o louvor do nosso Deus. Porque o sangue do Cordeiro tem poder para transformar e restaurar vidas. Naquela mesma noite, depois de haverem ceados, o Senhor Jesus então pega o cálice com o suco da videira e diz: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é dado em favor de muitos. Muitos os que crerem. Então eles tomam do cálice e celebram a ceia do Senhor. Vamos tomar do cálice? Senhor Deus, o teu sangue, o sangue do Cordeiro nos fez digno, nos fez idôneos, coisa que nós jamais alcançaríamos por nós mesmos. Mas como Jesus foi à cruz e pagou pelos nossos pecados, hoje nós somos livres. Nós temos uma vida livre em Cristo Jesus. Nós temos uma vida restaurada em Cristo Jesus. E nós queremos viver agora, Senhor Deus, para louvor da Tua glória. Temos pecado contra o Senhor, temos errado todos os dias. Ah, Senhor Deus, mas o arrependimento vem aos nossos corações, porque o Espírito Santo, Ele nos traz, Senhor Deus, a memória. E Ele nos traz, Senhor Deus, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor não desistiu de cada um de nós, mas o Seu amor foi incondicional, a ponto, Senhor Deus, do sacrifício de Jesus. Senhor Deus, que essa igreja seja uma igreja que seja atraída somente pelo Teu Evangelho, que nenhum conto, nenhuma fábula, que nada que venha contrário ao Teu Evangelho possa desviar o foco dessa igreja. Que essa igreja se posicione e seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, e que cada coração aqui, quando sair dessas portas, possa bradar com a sua vida, com a sua boca, mas principalmente com o seu testemunho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No nome de Jesus Cristo, transforma-nos de fé em fé e de glória em glória, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Senhor Deus, nós queremos mais do Senhor. Enche-nos até transbordar do Teu Espírito, Senhor Deus, porque nós queremos avançar. O mundo está caído, o mundo está perdido, mas há um remanescente que não se dobrou, e que será o farol, e que será o sal desse mundo. No nome de Jesus Cristo, que cada um daqui seja alimentado com a Tua palavra e com a Tua verdade. Ah, Senhor Deus, são vidas preciosas que aqui estão. Ah, Senhor Deus, que a Tua bênção seja sobre elas, cada uma delas, Senhor Deus. Cada família aqui, Senhor Deus, que sinta o gozo, a plenitude da Tua graça, e que renuncie ao mundo, às coisas transitórias, mas que tenha o seu coração e os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a Bíblia, a Tua palavra, tenha valor absoluto na vida de cada crente aqui, e que somente a Escritura seja aquela que vai orientar, que vai estar realmente no coração dos crentes. Senhor Deus, glória somente ao Senhor, adoração somente ao Teu nome, porque Tu és o Cristo, Tu és o Deus, Tu és o Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, todo louvor a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre a Tua igreja, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.